Olá, matemáticos e matemáticas, bem-vindo ao canal Matemática com o Professor TX. Eu sou o professor Gabriel Teixeira, também conhecido como TX. Na videoaula de hoje, nós vamos trabalhar com divisibilidade dos números. Nesta aula, a gente vai entender o que é, para que serve e alguns exemplos bem simples e algumas brincadeiras, para que meio desconstruir aquela ideia de que matemática é uma matéria difícil. Então a gente vai meio que brincar em relação aos números. Então a primeira coisa que a gente tem que entender quando for brincar com divisibilidade dos números é o que significa a palavra divisibilidade. Então vamos pegar o primeiro trecho da palavra, a parte divise. Divise remete ao quê? Remete à palavra divisão. Enquanto a segunda parte, bilidade, vai remeter ao quê? Habilidades ou critérios. Então se você junta esses dois trechos dessas palavras, critério, habilidade com divisão, a gente obtém o quê? Critérios de divisibilidade são regras que permitem verificar se um número inteiro é divisor de outro número inteiro. Ou seja, a gente está trabalhando com divisão? Sim, a gente está trabalhando com divisão. Ah, professor, então não é mais fácil dividir? Às vezes sim, às vezes não. Às vezes você só quer saber se dá para dividir ou não. Ah, então é só para saber se dá ou não? Divisibilidade é só uma regra ou critérios ou habilidades para saber se é possível dividir um número pelo outro. Não é para saber o resultado, é para saber se dá ou não. Como assim, professor? Por exemplo, se a gente começa com o critério de divisão do número 2, a gente quer saber quais são os critérios para que o número seja divisível por 2. E quais seriam eles? Vamos observar aqui. Todo número par. Mas o que é um número par? Olha aqui o trecho. Terminado em 0, ou 2, ou 4, ou 6, ou 8. Então o que significa isso? Que todo número que terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8 vai ser divisível por 2. Só isso? Só isso. Olha aqui alguns exemplos. Esse número grande, 3.486. Qual é o final dele? O final dele é o número 6. Bate com o nosso critério? Bate com o nosso critério. Então, é divisível por 2. Outro exemplo, o número 528. Qual é o final dele? Quando eu observo o final, ele termina com 8. Então, ele é divisível? Sim, ele é divisível. E o último lá, bem simplesinho, 32. Termina com 2? Então, se termina com 2, bate com o nosso critério. Se bate com o nosso critério, ele então é divisível. Nossa, é só isso, professor? É, só que para cada número tem uma regrinha diferente. Tudo bem? Então vamos lá. Depois do número 2, vem qual número? O número 3. Qual seria o critério de divisibilidade pelo número 3? Ah, tem que ser ímpar. Não. Ele tem uma regra bem específica, bem diferente. Olha aqui, a soma dos algoritmos que formam um número tem que ser divisível por 3. Professor, o que é a soma dos algoritmos? A soma dos números que formam aquele número. Olha que coisa estranha, a soma dos números. Ou seja, a soma de cada trechozinho tem que ser um resultado múltiplo de 3. Sério? Por exemplo, o número 123. A gente vai pegar e vai somar 1, mais 2, mais 3. Dá 6. 6 é divisível por 3? 6 é múltiplo de 3? É. Então este número, ele então é divisível. Só isso. Nossa, o número 3.486 de novo. A gente vai pegar o quê? 3, mais 4, mais 8, mais 6. Quanto que vai dar isso? 21. 21 é divisível por 3? 21 é divisível por 3, é 3 vezes 7. Então, se isso daqui deu 21 e 21 é divisível por 3, então quer dizer que esse número dá para eu dividir por 3. E agora o número 2.569. Ah, termina em 9. 9 é múltiplo de 3. Não. A regra é o quê? Soma dos algoritmos. Então, a gente vai ter que somar todos os números. Olha aqui. 2 mais 5 mais 6 mais 9 dá 22. 22 não é divisível. Então, se 22 não é divisível, não dá para dividir por 3. Tudo bem? Se 22 não é, então o número 2.569 também não é. Mas, professor, para que serve isso? Imagina lá você numa festinha de aniversário e a sua mãe manda você pegar docinhos. Aí ela se lembra que ela vai falar, divide com o seu irmão e com a sua irmã. Então, ou seja, vai dividir brigadeiro para 3 pessoas. Se você conseguiu pegar 11, vai dar para dividir?
Não, porque 11 não é divisível. 1 mais 1 dá 2. 2 não é divisível por 3. Aí você vai pensar, nossa, e agora? Ou você tenta roubar mais um brigadeiro, vai pegar com 12, ou você come 2. E na hora que for dividir, vai ser dividida por... Vão dividir 9 brigadeiros entre 3 pessoas. Olha que coisa boa, cada um fica com 3 e você, esperto, comeu mais 2 nessa brincadeira. Então é exatamente para isso, para saber como dividir, como brincar em relação a isso. Vamos ao próximo número, o número 4. Então qual vai ser a regra do número 4? Ah, tem que ser par. Não é ser só um número par. Tem uma regrinha bem criteriosa. Qual é a regrinha criteriosa? O número formado pelos dois últimos algarismos, da direita para a esquerda, tem que ser divisível por 4. Nossa, tem que olhar os dois últimos números, não tem que olhar ele inteiro? Não, você tem que olhar os dois últimos. Como assim? 1024. Quais são os dois últimos algarismos da direita para a esquerda? É o número 24. Olha, ou seja, os dois últimos números da direita formando o número 24. Ah, então 24 é divisível por 4? 24 é divisível por 4. Ah, legal, simples, não? Vamos pegar agora 528. 528, ele termina com 28. Se ele termina com 28, 28 é divisível por 4? É divisível por 4, é 4 vezes 7. Então o 528 também vai ser. Agora vamos pegar o último exemplo. 114, quais são os dois últimos dígitos? Da direita para a esquerda? 14. 14 é múltiplo de 4? Não. É divisível por 4? Não. Quer dizer que vai dar resto. Se você pegar 14 e dividir por 4. Então, se 14 não é, então 114 não é, 1014 não é, 1114 não é. Todo número que termina em 14 não é divisível por 4. Tudo bem? Ah, então se eu marcar todos os finais, eu consigo descobrir? Sim. Todo número terminado em 24, 524, 3224. Ou seja, todo número terminado em 24 vai ser divisível. Tudo bem? Tranquilo? Até agora foi bem simples. Eu gosto muito do próximo exemplo, que é qual? O do número 5, porque depois do número 4 vem o número 5. Ah, professor, e o número 5? O número 5 é mais simples, depois do 10. Por quê? Todo número 5 tem que terminar em 0 ou 5. Só isso. Ah, não tem que somar, não tem que ver os dois últimos? Não. Terminou em 0 ou terminou em 5 é divisível por 5. Como assim? 355 termina com 5. Bateu com o nosso critério? Bateu com o nosso critério. Então quer dizer que ele é divisível. Quando você observa o número 1240, ele termina com qual dígito? Termina com o dígito 0. Ele tem final 0. Se ele tem final 0, ele é divisível. E por último, vamos pegar ali, ó, 5.552. Olha o tanto de 5, mas ele termina com 2. Então ele bate com o nosso critério? Não, não bate com o nosso critério. Se não bate com o nosso critério, quer dizer então que não dá para dividir. Então por ser o final 2, não é divisível. Tudo bem? Vamos agora para uma coisa misturada, que é o número 6. Por quê? 2 é primo, 3 é primo, 5 é primo. Professor, e o 4? É porque o 4 é específico. Mas o número 6? O número 6 é a composição de o 2 com o número 3. Porque 6 é 2 vezes 3. Então o que isso significa, professor? Significa que, olha esse textão, que como 6, eu acabei de falar, 6 é 2 vezes 3, então para o número ser divisível por 6, ele vai ter que obedecer os critérios do 2 e os critérios do 3. Se obedecer os dois critérios e unicamente obedecer os dois critérios, ele vai ser divisível por 6. Ah, e se obedecer só um? Aí a gente vai ver. O número 342. Vamos verificar a soma dele. 3 mais 4 mais 2, 9. Se é 9, bateu com o critério do 3, é um múltiplo de 3, né? Beleza. Ele é par? Ele é par. Por quê? O final dele é o número 2. Então ele bateu com o critério do 3, bateu com o critério do 2. Então ele é divisível por 6? Ele é divisível por 6. Vamos para o próximo exemplo, 123. A gente já viu que a soma dá certinho, a soma dá 6. É divisível por 3. Mas qual é o final dele? O final dele é do número 3. Se é o número 3, dá para dividir? Não, não dá para dividir por 2.
Então, por causa disso, ele não é divisível por 6. Por quê? Tem que obedecer o 2 e tem que obedecer o 3. Tudo bem? Vamos para o último exemplo. Sempre são 3 exemplos. 542. Apesar da gente saber que termina com 2, ou seja, obedece o critério de divisibilidade do número 2, vamos observar a soma. A soma deu quanto? 11. Nossa, a soma deu 11. Então ele obedece ao número 2, mas não obedece ao número 3. Se não obedece aos dois ao mesmo tempo, significa que você não pode dividir. Tudo bem? Então, ó, apesar de terminar com 2, a soma dá 11. Então não dá para dividir por 6, porque tem que obedecer os 2. Tranquilo até agora? Já está acabando. Vamos ver aqui, depois do 6 vem o 8, isso mesmo. Professor, mas e o 7? Como assim não, o 7? Gente, vamos lá. O número 7 é um critério muito chato, muito difícil. Então vale mais a pena, nesse caso, como eu disse lá no começo do vídeo, que você divida o número que você quer por 7 para saber se dá para dividir ou não. Sério. A regra de divisibilidade do número 7 é uma coisa muito específica. É uma coisa mais criteriosa, que você faz mais conta para descobrir se é divisível ou não, do que você realmente dividindo por 7. Tudo bem? Então vamos pular o 7 e vamos direto para o 8. Olha, o número 2, você observava o último dígito da direita. O critério do 4, você olhava os 2 últimos dígitos. Ah, então o número 8 vai ser os 3? Exatamente isso que você pensou. O número 8, ele é formado pelos últimos 3 algoritmos da direita para a esquerda. Se os últimos 3 algoritmos forem divisíveis por 8 na ordem que os formam, ele então é um número divisível por 8. Como assim? O número 1064. Quais são os últimos 3 dígitos? 0. 0 conta? 0 conta. Então é o 0,64. 0,64 é só 64. Ah, 64 é divisível por 8? 64 é 8 vezes 8. Então é divisível. Então 1064, 32.064 também são divisíveis por 8. Vamos para o próximo, 3.816. 816 dá para dividir por 8? Dá 102. Então, ó, se 816 dá para dividir, então 3.816 dá, 48.816 também dá. Então, qualquer número que termina com 816 dá para dividir por 8. Ou seja, se você já marca os números, se você já marca a ideia, você consegue pensar em todos que são divisíveis por aquele número. Tudo bem? Então, ó, por último, 32.012. O 012, ou seja, o número 12, ele é divisível por 8? Não. 12 não é divisível por 8. Se você pegar 12 e dividir por 8, vai dar um número com vírgula, vai dar uma fração, vai dar resto na sua divisão. Então, quer dizer que não dá para dividir 32.012, ou melhor, qualquer número com terminação 012. Beleza? Ó, vamos para o número então, agora o número 9. O que significa o número 9? A gente vai partir do 3. A soma não tinha que ser um número múltiplo de 3. Ou a soma não tinha que ser um número divisível por 3. Agora, quando for um 9, que é 3 vezes 3, em vez de ser apenas do 3, a soma, ou melhor, a soma dos algoritmos, tem que ser múltiplo de 9, ou melhor, divisível por 9. Ah, é a mesma coisa do 3? É a mesma coisa do 3. Então, 972, se você somá-lo, vai dar quanto? 9 mais 7 mais 2, 18. 18 é múltiplo de 9? É múltiplo de 9. É divisível por 9? É divisível por 9. Então dá para dividir. E o número 3.483? Olha que número grande. Se você somar, dá 18 também. Se dá 18 também, quer dizer que tanto esse número quanto esse número dá para dividir por 9. Olha que simples. Agora vamos para o últimozinho. 2.569. Ah, nossa, termina com 9, termina com 69. Nossa, dá para dividir por 9. Não. Porque a soma dá 22. Tudo bem? A soma dá 22. Se a soma não dá um múltiplo de 9, significa que não pode dividir por 9. Vai dar resto, vai dar dízima não periódica, vai dar dízima periódica. Tudo bem? Dízima periódica.
E por último, critério de divisibilidade pelo número 10. Olha que coisa simples, vai vir um textão. Só que a regra é a coisa mais linda do mundo, por quê? Olha isso, como 10 é 2 vezes 5, então para o número ser divisível por 10, tem que obedecer o 2 e obedecer o 5. Ou seja, para ser um número divisível por 10, tem que terminar em 0. Só. Se terminou em 0, quer dizer que é divisível. Professor, só isso? Só isso, olha aqui. 1230, qual é o final dele? Termina em 0. Então é divisível. O próximo número, 10.100, ele está de 0. Termina com 0. Se termina com 0, é então um número divisível. E por fim, o número 1201. Apesar de ter um 0 ali, apesar de ter 1000 no nome, termina com o quê? Termina com 1. Se termina com 1, final 1, então ele não é divisível, porque ele não obedece à regra de terminar com 0. Tudo bem? Então a gente viu as regras dos números. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 e o número 10. Agora você sabe quando que dá para dividir, quando que não dá para dividir. Agora que você tem essa ideia dos critérios de divisibilidade, isso vai ser muito útil lá na frente. Então não se preocupe se você acha que isso agora, eu não sei como utilizar isso. Você vai saber no futuro. Tudo bem? Não se preocupe, na próxima aula você vai saber o porquê e como utilizar. Por fim, muito obrigado por assistir até aqui. Então não se esqueça de dar o like, não esqueça de compartilhar e não esqueça de seguir a página. Muito obrigado e até a próxima!